Gravando já. Pronto. Então vamos começar, né, gente? Nas últimas aulas, nós tivemos um pouquinho de introdução à ciência dos materiais. Falei um pouquinho sobre os materiais, um pouquinho da evolução deles, sua importância em todas as engenharias. Na segunda aula, nós falamos um pouquinho sobre a estrutura dos sólidos, como são as ligações, tudo direitinho, certo? Então, nós vamos dar continuidade a esse conteúdo de sólidos, falando sobre a estrutura dos materiais, sobre as células unitárias e continuar os cálculos que a gente já iniciou, beleza? Então, ó, só para relembrar o que a gente já viu, né, em relação ao sólido, nós já vimos que existem sólidos de ligações primárias, ou seja, sólidos iônicos, covalentes, metálicos, de modo geral. Os sólidos que dependem das ligações secundárias, né? Ou seja, falamos um pouquinho sobre essas ligações secundárias. Características de sólidos iônicos, nós falamos, né? Os sólidos iônicos, eles são duros, isolantes, né? Apresentam ponto de fusão e ebulição extremamente elevados e seu coeficiente de expansão térmica é baixo. Significa que ele expande muito pouco, certo? Ou seja, o nível de dilatação é muito baixo. Isso é importante, principalmente no que diz respeito à construção ou alguns materiais específicos. Os sólidos covalentes já tem um pouco diferente as suas propriedades em relação aos iônicos, né? Que eles são mais a dureza ou fragilidade depende muito da estrutura. São isolantes térmicos com algumas exceções, certo? Térmicos e elétricos, claro, né? Apresentam também pontos de fusão e ebulição também variados, né? Depende muito da substância, mas a maioria é de alto ponto de ebulição e fusão também. E baixo coeficiente também de expansão térmica. Em relação aos metais, né, falamos um pouquinho mais, eles são excelentes condutores térmicos e elétricos, alto coeficiente de expansão térmica, certo? Isso é um problema para determinadas situações, mas em outras também de suma importância, né? Por exemplo, o uso do ferro elétrico, que o termostato é mecânico, né? Assim, ele vai com a dilatação do metal, à medida que uma das barras dilata, vai dobrando ali o circuito e ele desliga o circuito quando atinge uma determinada temperatura, certo? E sólidos moleculares tem a ver com as ligações secundárias, como a gente já falou, né? Então, as características, certo? Nós falamos um pouquinho sobre materiais cristalinos, né? Começamos ali, então, o conceito do que nós vamos dar continuidade hoje, né? Falei direitinho sobre o que é uma estrutura cristalina, seus conceitos fundamentais, o que é o conceito de célula unitária, o que são os sistemas cristalinos, que é uma das coisas que a gente vai falar também, né? Ainda estamos em célula unitária. Vamos falar também de polimorfismo, alotropia, direções cristalográficas, direções e planos cristalográficos e a forma de analisar essas estruturas dos materiais, certinho? Então vamos continuar nas células unitárias. As estruturas cristalinas é justamente a formação de cristais ou estruturas de formas bem definidas, que isso é uma coisa interessante, porque muitas vezes a forma da célula unitária ela se repete na estrutura ao ponto de ser visualizada na superfície do material, certo? Nós vimos também aqui a questão do arranjamento atômico, que é de suma importância, porque ele vai direcionar o nível de empacotamento de um determinado material, certo? E, no caso, nós vamos ter um entendimento das características dos materiais baseado em sua célula unitária, na sua unidade menor, né? Que é a questão da célula unitária. Beleza? Vamos lá, então. Falamos um pouquinho sobre os arranjamentos atômicos dos metais. Começamos por aí, né? Foi justamente as células de cubo, células cúbicas, né? Falando um pouquinho sobre cada uma delas. Na verdade, diferenciamos também o que são materiais não cristalinos e materiais cristalinos. Tá tudo lá no outro, na outra aula, certinho? Depois vocês voltam lá um pouquinho e avaliam.
Certo? Nós começamos então aqui, ó, falando sobre as células unitárias dos materiais metálicos, certo? Que são elas principalmente cúbicas, né? Então, as células cúbicas são as principais formações dos materiais metálicos. Cadê aqui? Né? Paramos aqui. Então, o que acontece? Nas células cúbicas, nós podemos ter três tipos de cubo, né? Que é o cubo simples, cubo de corpo centrado, cubo de face centrada. Falamos na última aula sobre o cubo simples e cubo de corpo centrado. Não finalizei o cubo de corpo centrado, mas nós vamos falar hoje sobre ele mais e falar sobre face centrada. Falamos de maneira bem completa sobre o cubo simples, que é a base dos cálculos, né? Quais são os pontos importantes que nós precisamos entender em uma célula unitária? Bom, certo? Vamos agora, né? Vamos relembrar aqui e ao mesmo tempo dar continuidade no processo. Já falei que existe o que nós chamamos de parâmetro de rede, certo? Existe também o número de átomos por célula. Precisamos compreender o volume da célula, o que nós chamamos de empacotamento celular, certo? E ainda o que nós chamamos que é quantos átomos estão em torno de um átomo dentro da célula, certo? O que nós chamamos simplesmente de número de coordenação, certo? Mas vamos lá, vamos relembrar aqui. Então, o que vem a ser aqui o parâmetro de rede? Na verdade, o parâmetro de rede é a distância entre um núcleo e outro núcleo. Essa distância nós chamamos de parâmetro de rede. Existem três parâmetros de rede na célula cúbica, que é este parâmetro, que é a largura, profundidade e altura. Então, nós temos parâmetro de rede da base, os dois parâmetros de rede da base e o parâmetro de rede da altura, certo? A base é largura e profundidade, ou comprimento e profundidade, tanto faz, e, no caso, a altura, certo? Em alguns casos, nós vamos ver que isso aqui é outras letras que podem ser representadas, HKL, né? HKL, que justamente tem a ver com essas direções que nós vamos falar mais adiante. No caso do cubo, né? Geralmente aqui quando a gente fala de direções cristalográficas, nós temos A, B e C, certo? Então nós temos o parâmetro A, parâmetro B, parâmetro C. Porém, no célula cúbica nós já vimos que são todos iguais, porque A é igual a B, que é igual a C. Então nós temos o quê? Que tudo isso é igual a A. Certo? E o que é importante aqui é o volume celular. Nós já vimos que o volume celular de um cubo é o volume do cubo. Como é que nós calculamos o volume de um cubo? O cubo ele tem três lados iguais, né? Três arestas iguais, né? Que na verdade esse parâmetro de rede tem a ver com a aresta do cubo. Então A ao cubo. Isso daqui é como calcular o volume de uma célula. Nós analisamos também que a célula unitária do cubo ele possui para dentro da célula, aqui, ó, esse pedacinho aqui, tá vendo? Esse pedacinho aqui corresponde a 1/8 de um átomo. Ou seja, são 8 pedaços do átomo em cada vértice. Isso caracteriza 1/8 de cada átomo vezes 8. O que nós podemos dizer que em cada vértice vai nos contribuir com 1/8 vezes 8, vai dar um átomo total na célula só nos vértices. Isso para que célula de cubo simples, cubo de corpo centrado e cubo de face centrado. Os três cubos correspondem à mesma característica. O que vai diferenciar um do outro é justamente a presença ou não de um átomo dentro da sua célula. Então vamos lá, né? Então nós temos aqui esse ponto importante que nós já vimos. A célula simples, nós já vimos, inclusive, forma de calcular o que nós chamamos de pacotamento. Eu nem corrigi isso aqui, peraí, só. Eu fiz uma alteração e não mudei esse erro de negócio aqui. Então, ó, número de coordenação da célula simples é 6. Nós já vimos. Ah, mas o que vem a ser esse número de coordenação é quantos átomos estão circulando estão circulando um outro átomo, certo? Deixa eu só botar o ponteiro aqui que ele sumiu. Então, ó,
como é que nós vamos saber isso? Ó, só voltando, eu tenho aqui um átomo. Deixa eu ver se ele tem mais adiante. Não, não tem não. Ó, eu tenho aqui um átomo, certo? Ele vai ter este átomo tocando nele. Aí vamos ter um átomo aqui para frente, uma célula aqui na frente, que vai ter outro átomo, certo? E certo? Vamos ter outro aqui neste sentido, formando mais duas células. Então ele vai ter, ó, 1, 2, 3, e aqui um na frente 4, e esse aqui de baixo 5. E aqui em cima vai ter outro, que vai formar as outras células. Então, no caso, nós temos o número de coordenação do átomo, aqui do átomo, de 6 átomos em torno dele. Então, um átomo é tocado por 6 átomos na célula de cubo simples. Beleza? Então, por isso o número de coordenação é 6. Ah, e como é que a gente sabe? Olhando mesmo, não tem outra forma. Vimos a relação entre o parâmetro de rede e o raio atômico, né? Como assim? Se o parâmetro de rede é a distância entre dois núcleos que nós temos aqui, então esses núcleos aqui, na verdade, é o quê? É nada mais, nada menos que um R, o raio de um átomo, e o R do outro átomo. Então a distância entre o parâmetro de rede é 2 R's. Pode falar, Stephanie. Oi. Stephanie levantou a mão. Acho que ela não está conseguindo abrir o áudio, não. Então, vamos continuar, né? Quando você puder abrir o áudio, você fala. Ou então escreve aí no chat. Vamos lá, então o que acontece? Então aqui eu tenho o parâmetro de rede, como a gente já falou, é nada mais nada menos do que 2 R's. O valor é a distância entre esses dois átomos, ou seja, uma das arestas do cubo simples corresponde a 2 vezes o tamanho do raio atômico. Pode falar, Stephanie? Está aberto, está disponível para você falar. Ah, ela baixou a mão. Então, beleza. Então, ó, vimos como calcular o parâmetro, o empacotamento atômico, né? Que aí nada mais é. Como é que nós calculamos o fator de empacotamento atômico? FEA, a gente chama de FEA, fator de empacotamento atômico é igual a o número de átomos por célula vezes o volume atômico dividido por volume da célula vezes, né, no caso, volume celular, que é basicamente o que nós temos aqui. Certo? Então, isso é o que nós chamamos de fator de empacotamento atômico. Quantos átomos existem na célula? Qual o volume de cada átomo? E dividido por volume da célula em si. Certo? E aí nós chegamos à conclusão que o cubo simples tem aproximadamente 52% de toda a sua área ocupada por átomo, o que corresponde a 48% de espaço vazio. Isso é ruim porque a gente ali favorece muito a questão de impurezas, outros fatores também. E na última aula nós encerramos aqui, falando de cubo de corpo centrado. Bom, gente, cubo de corpo centrado, nós vimos que o parâmetro de rede é a distância entre esses dois núcleos, certo? Deixa eu mudar de cor aqui. Mudar a cor, botar amarelo. Ó, aqui e aqui. Essa distância aqui é justamente o parâmetro de rede, tanto para cima quanto para baixo. O que acontece? Só que tem um detalhe, existe um espaço entre dois átomos aqui, então não podemos dizer que aqui é igual a 2 R's. Por que não? Porque existe o R mais R e mais um pedacinho aqui que eu não sei quanto é. Então esse pedacinho é um N, um X, vamos botar um X aqui. Então o parâmetro de rede, na verdade, é 2 R's mais esse X. Então não temos como calcular diretamente por esta informação do cubo simples. Então já muda um pouquinho. Tanto que
Nós fizemos o cálculo, né, para avaliar isso, e foi justamente... Estou refazendo o cálculo, gente, só para vocês relembrarem, porque o cálculo ele é importante, né? Então, nós podemos analisar que existe uma relação entre este núcleo e este núcleo, aqui de trás, ó, do cubo, ó. Qual é a relação? Ó, os átomos se tocam. Ao se tocar, nós vamos ter aqui, ó, a distância desse núcleo a este núcleo. Ao mesmo tempo, ó, aqui o que é que nós temos? O parâmetro de rede, que é o A. Esse parâmetro de rede é A. Ah, e o que é que nós temos? Baixando aqui, fazendo a relação, nós vamos ter um triângulo retângulo. E que valor é esse aqui? São valores que a gente consegue deduzir de um cubo. Aqui é A, ó. Aqui é A. Aqui é A, né? Então, se aqui a gente tem A e A gente tem Dzinho. E aqui nós temos Dzão, que são justamente o diagonal da face e diagonal do cubo. É importante nós lembrarmos disso aqui. Se aqui os átomos se tocam na diagonal do cubo, então eu posso dizer, eu tenho R, RK e dois R's. Então eu tenho 4 R's aqui, ó. Então agora eu posso relacionar o parâmetro ao raio atômico. E quem é Dzinho? Novamente é um triângulo retângulo. Então Dzinho ao quadrado é igual a quem aqui? A ao quadrado mais A ao quadrado. Dzão, já sei que é 4R, mas Dzão também tem uma relação com o parâmetro de rede. Qual é? Ó, novamente, Dzão. Vou mudar de cor aqui agora. Só para relembrar, né? Que a gente já viu na última aula, mas só para relembrar. Tá tudo lá gravadinho. Então, D ao quadrado é igual a Dzinho ao quadrado mais A ao quadrado. Substituindo tudo, nós vamos chegar a esta relação aqui, ó. O parâmetro de rede é igual a, ó, A é igual a 4R sobre raiz de 3. Que a gente pode tirar daqui de dentro, falar por racionalização, tanto faz. Certo? Que pode ficar o quê? 12R. 12R não, desculpa. Que a gente pode ficar o quê? A é igual a 4R sobre raiz de 3. Ou nós vamos ter o quê? 4R raiz de 3 sobre 3. Tanto faz, mesma coisa. Beleza? Então aqui, a partir dessas informações, né, nós percebemos que quais são os principais elementos que se encontram nesse tipo de organização atômica na sua célula unitária: ferro, cromo e o tungstênio, certo? São os materiais metálicos que se apresentam principalmente nesse modelo de organização atômica. E aí vem um detalhe, olha só, aqui aquela representação que eu falei com vocês, certo? A diagonal do cubo e a estrutura, a relação entre parâmetro de rede. Mas e o que é que é importante aqui? A gente já consegue calcular o fator de empacotamento. E vai dar quanto? Em torno de 0,68. Isso aí é o quê? Isso caracteriza, novamente, uma célula unitária mais empacotada, com menor espaçamento entre os átomos, ou seja, menos espaço vazio. Quando a gente vê a relação de quantos átomos tem por célula, é simples. 1/8 nos seus vértices, e dentro da célula tem um átomo inteiro. Então, eu tenho 1 nos vértices, com mais 8 vezes 1/8 vai corresponder também a um átomo. No total, eu vou ter 2 átomos por célula, né? Ok? Aí vem, segredo aqui importante, né? Qual é, então, agora o número de coordenação desse átomo? Aqui é bem simples. Se o átomo está aqui no centro e tem 8 átomos tocando nele, número de coordenação o quê? Número de coordenação 8. Número de coordenação 8. Beleza? Essas informações, gente, são de suma importância para
vocês compreenderem o conteúdo, certo? Eu fiz o cálculo aqui direitinho e vocês vão refazer para poder armazenar essa informação de como calcular o fator de empacotamento. Vamos lá. Agora vamos partir para um outro tipo de célula unitária. Nós não vimos ela, né, na última aula. Vamos ver agora, ok? Vamos lá. Célula de cubo de face centrada. Gente, olha só. Deixa eu ver se aqui eu tenho ela bonitinha. Aqui. O que acontece? Olha só. Face centrada, como o próprio nome já diz. No meio da face do cubo eu tenho um átomo. Aí que é o segredo. Esse átomo, metade dele está para dentro e metade dele está para fora. Então já dá para entender que na face do meu cubo eu tenho meio átomo para dentro da célula. Então, se eu tenho quantas faces na célula? Eu tenho 6. Então, ó, 1, 2, 3, aqui embaixo 4, 5 e lá atrás 6. Então, no total, eu tenho meio. Olha só como é que a gente vai saber, ó. Eu tenho na face, eu tenho meio átomo vezes 6 átomos, né? Que corresponde a exatamente quantos átomos no total na face? 3. Eu tenho no vértice. Deixa eu. Tá dando revertério aqui. Então, ó, a face, eu tenho 1,5 vezes 6. 3 átomos. E no vértice, eu vou ter o quê? 1/8 vezes 8. Corresponde a 1. Então, no total, eu tenho 4 átomos por célula. Tranquilo? Beleza? Ok, então já tem informação importante aí. Agora vamos ver a relação do parâmetro de rede com o raio atômico. Nós sabemos que a distância entre o vértice e a superfície do átomo corresponde exatamente ao R, que é o raio atômico. Aqui a mesma coisa, ó, R. Então nós temos R, R, e aqui eu tenho mais 2 R's. Somando tudo, eu vou ter 4 R's, que é a distância da diagonal da face. Certo? E qual é a relação que eu tenho aqui agora? Eu tenho diagonal da face, que é Dzinho, e o Azinho aqui, que nada mais é do que o meu parâmetro de rede. Então a relação é simples, ó, um triângulo, onde eu vou ter a diagonal da face, um parâmetro de rede aqui, o outro parâmetro de rede aqui, e aqui eu tenho um triângulo retângulo. Então, Dzinho ao quadrado é igual a ao quadrado mais A ao quadrado. Neste caso, eu vou ter o quê? Dzinho ao quadrado é igual a 2A ao quadrado, que A é igual a Q aqui. Passa para lá, nós vamos ter raiz de Dzinho ao quadrado sobre 2. Então, nós vamos ter o quê? D raiz de 2. Que no caso, pela ordem, nós vamos ter o quê? D raiz de 2 sobre 2. Só que, quem é D? D é 4 R's. Então, 4R raiz de 2 sobre 2. Simplifica, nós vamos ter o que no final? 2R raiz de 2. Então, essa aqui é a relação que eu tenho de A igual a 2R raiz de 2. Já sei tudo isso aí. Então, pronto, beleza. Agora vamos fazer o cálculo do empacotamento. FEA, fator de empacotamento atômico é igual. Vamos lá. Número de átomos por célula vezes volume atômico dividido pelo volume celular.
Vamos lá, vamos ver. Quantos átomos no C... No C... no caso, nós estamos em CFC. Nós temos por célula 4. Vamos lá, o próximo. Quem é o volume atômico? O volume atômico. O átomo é uma esfera. Se é uma esfera, então nós temos o quê? 4 π r ao cubo sobre 3. Quem é o meu volume celular? A ao cubo. Quem é A? A é igual a 2R raiz de 2. Só substituir agora e tá tudo feito. Então, FEA, fator de empacotamento atômico, é... Quem é A? No N é 4. Quem é VA? VA é 4 π r ao cubo sobre 3 dividido por... Quanto ali? Por volume celular, que é A ao cubo, né? Só que A ao cubo a gente já sabe que é 2R raiz de 2. Então, 2R raiz de 2 ao cubo. Ok? Agora, vamos lá fazer a simplificação de tudo isso. 4 vezes 4, 16. R raiz de 3, não é isso? Então, ó, 16 π r raiz de 3, o quê? Sobre 3. E aqui vai dar o quê? 2 ao cubo. Vai dar 8. R ao cubo. Raiz de 2 ao cubo vai dar 2 raiz de 2. Certo? Aqui, simplificando, nós vamos ter o quê? Novamente, ó. Posso simplificar aqui? Aqui nós sabemos que é 1, né? Então, posso fazer uma simplificação aqui, ó, no processo. 2 vezes 8 vai dar 16. Aqui também tem 16. Então, simplifica. No final das contas, o que é que a gente vai ter aqui? Deixa eu ver aqui. O que nós vamos ter? Não, peraí, dá para simplificar mais uma coisa aqui, ó. O R ao cubo aqui e R ao cubo aqui, não dá? Então, no final, nós vamos sobrar π sobre 3 e no final, raiz de 2 sobre 1. Não é isso? Neste caso aqui, nós vamos fazer o cálculo. Vamos pegar o calculador aqui para facilitar a nossa vida. Nós vamos ter o que aqui, então? Π é 3,14 aproximadamente. Dividido por 3. 1,0 alguma coisa, né? E no caso, nós vamos ter raiz de 2. Vai dar 2 raiz. Opa, peraí que eu fiz 2 vezes. Então, 2 raiz. Então, nós vamos ter, então, aí, ó, aproximadamente um valor de 1,04 dividido por 1,414. Lógico que aqui eu estou aproximando só para facilitar o cálculo, gente, mas não é bom. O número de aproximação devemos seguir as regras de aproximação. Então, nós vamos ter aí o quê? 1,04 dividido por 1,414. O que corresponde ali, ó, 0,735. Aí aproxima o 5, né? Aí o que é que nós vamos ter? Regra da aproximação, aqui vai dar 0. Deixa eu só afastar um pouquinho mais para cá. 0,74. O que significa isso? Significa esse 0,74. Significa que em minha célula unitária, está mal desenhada, mas na minha célula unitária eu vou ter 74% preenchida e 36%, ou 36 não, desculpa, 26% vazio. Então, ó, o segredo está aí.
Então, a quantidade de espaço vazio dentro da célula unitária CFC é de 26%. Então, o fator de empacotamento é 74 ou 0. A gente chama de 0,74 mesmo. Mas é 74% preenchido e 26% não preenchido. Ok? Então, essa é a diferença entre as três células unitárias. Ah, mas isso aí serve para quê, professor? Pelo amor de Deus, serve sim. Porque o que acontece? Nós vamos ver mais adiante que existem alguns átomos que eles possuem um fenômeno que nós chamamos polimorfismo. Esse polimorfismo é nada mais, nada menos que uma alteração da sua célula unitária sem alterar o estado físico. Olhe bem, eu vou sair de uma CFC para uma CC sem mudar o estado físico. Então, isso ocorre naturalmente pelo aumento da temperatura. Nós vamos ver mais adiante, claro, né? Então, vamos voltar lá para o nosso slide. Então, aqui, gente, ó, o uso desse conhecimento da célula unitária, né, com esta relação entre o raio atômico e o parâmetro de rede, é possível detectar quanto de fator de empacotamento nós temos nessa célula. Quais são as principais espécies que se encontram nessa forma? Novamente, ó, ferro, aí já vem alumínio, cobre, o chumbo, a prata, níquel e muitos outros elementos. Mas, gente, olha só, observe que o ferro se encontra em CCC e CFC. Só para lembrar aqui, ó o ferro de novo aqui, ó. Ferro e ferro aqui. Então, só o elemento ferro aí já dá para perceber que ele sofre o processo de polimorfismo. Vamos lá. Quantos átomos por célula? Nós já vimos 4. E qual é, no caso, o nível de coordenação, seja o número de coordenação? É em torno de 8. Por que 8? Ó, vamos lá novamente. Esse átomo está tocando em 1, ó. 1 aqui, 2, e aqui, 3. 3 aqui, 3 para cima, na célula, mais uma aqui, uma célula cá em cima, ó. Tem uma aqui, outra aqui, outro cá. Então, somando tudo, no final das contas, nós vamos ter as células unidas, dá 8 átomos tocando outros átomos. Então, dá um número de coordenação 8 também, certo? Porque nós sabemos que aqui vai aparecer célula na frente, em cima e também no lado, certo? Embaixo também. Tranquilo, gente? Átomos em coordenação de cada vértice, beleza? Agora sim, ó, gente, um átomo geral, de um modo geral, quantos átomos estão em torno dele? Aí no CFC, o número de coordenação celular, aí vem, ó, é em torno de 12. Mas como é que a gente sabe disso? Vamos lá, aqui, ó. Moço, que complicação aqui, mas vamos lá, vamos tentar chegar nessa visualização. Deixa eu ampliar aqui para vocês enxergarem. Olha só, eu estou analisando aqui esse átomo aqui, tá vendo? Ó? Esse átomo, deixa eu ver qual. Aqui, esse átomo, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só para a parte de cima. Então, se são 6 para cima, o que acontece? Quantos são para baixo também? São 12. Então, ó, aí vem mais 6 para baixo. Então, para cima do átomo, eu tenho 6 tocando nele. Então, para baixo, eu vou ter o quê? 6 também. Tudo bem aí, gente? É só para a gente compreender quantos átomos estão em torno da célula do átomo em si. Aquele outro 8 números de coordenação que eu falei com vocês é do vértice. Ó, a diferença está aqui, ó. 8 células unitárias em cada vértice. Um vértice ocupa 8 células, beleza? Mas um átomo, ele está sendo rodeado por 12 outros átomos. Aqui é o desenho, mais ou menos, de como é a representação em célula de face centrada. Observe, ó. Direitinho aqui. Por aqui é até mais fácil de vocês entenderem. Porque, ó, tá vendo, ó, um átomo aqui, ele tem, ó, 1, 2, 3, 4, né?
e aí vem os outros. Aí vem mais 4 para cá e esses 4 aqui que estão tocando nele. Beleza? Tudo bem aí, gente? Aqui, ó, 4 com mais 4 aqui na frente dele. Aí é bem mais fácil da gente entender porque são 12. Deixa eu limpar aqui. Aqui a dedução, né? Como a gente já fez. Chegou o cálculo. E o pacotamento, 0,74. Beleza, gente? Tranquilo aí, ficou claro? Todas as células unitárias de cubo simples, ou de cubo, forma cubo, cubo simples, cubo de face centrado e cubo de corpo centrado. São as 3 células mais encontradas nos metais. Deixa eu só voltar aqui para lembrar, ó. Então, ó, cubo simples, cubo de corpo centrado e cubo de face centrada. Certo? As células unitárias nos metais. Agora, gente, ó, vamos aplicar um pouquinho desse conhecimento dessa célula unitária e vamos entender o uso dela em uma informação de suma importância, que é o que nós chamamos de densidade do material. Por que a densidade? Hoje chamamos também de massa específica. Tranquilo, Iago. A massa específica nada mais é do que a densidade do material. Certo? Como é que a gente calcula a densidade? Densidade, ó, só para lembrar, D, né, na química lá, vocês já tiveram química geral, densidade é igual a M sobre V. Sendo que M é a massa do material, né? A massa total, dividido pelo volume total ocupado. Aí eu tenho aqui a densidade. Essa densidade também conhecida como massa específica, que aí no caso a gente consegue deduzir essa massa específica sem nem ao menos compreender a massa total do material. Vamos deduzir aqui, ó. Como é que é feito isso? Primeiro, densidade é massa? Beleza. Então o que é que nós vamos ter aqui, ó? Massa atômica. Quantos átomos nós temos por célula vezes a massa atômica total? Aí vem a célula, ok? Né, volume? Isso, volume. Volume da célula, certo? Vezes o número de Avogadro. Certo? E o número de Avogadro nada mais é do que 6,02 vezes 10 a 23, que é um número padrão para toda a questão de mols. Mas por que a gente faz aqui, gente? Ó, olha bem, quando a gente fala em número de Avogadro, átomos por mol. Isso corresponde ao quê? Que a gente está convertendo tudo isso aqui em unidade medida, ou seja, unidade que pode ser medida facilmente. Porque o átomo em si, a gente não tem uma máquina para medir uma massa de um átomo, a gente faz deduções. Já um equipamento, uma balança, a gente consegue medir uma quantidade de átomos considerável, que aí a gente usa o número de Avogadro para isso. Beleza? Então vamos lá, vamos fazer o uso disso aqui. Então vamos aplicar esse conhecimento. Pega um exemplo aqui. Observe. Observe aqui, ó. Aqui eu tenho a densidade real desse material, que quem é aqui, que é o cobre. A densidade que é calculada de acordo com sua célula unitária é em torno de 8,89. Então observe que a diferença é muito pequena mesmo, comparado aqui, ó. Não dá, neste caso aqui, ó, tá dando 0,05 de diferença, né? 0,05 dividido isso aqui por aproximadamente, vamos botar 8,9, o valor é muito pequeno, dá um percentual de quanto? 0,05 dividido por 8,9 vezes 100 dá uma margem de erro de 0,5%. Neste caso aqui está dando, é muito baixo, né? Muito baixo mesmo. Então vamos ver. Como é que a gente calcula isso aqui, gente? Olha só. Já foi dado uma coisa importante aqui. Raio atômico, certo? Foi dado a massa atômica, que no caso é a massa molar. Por isso que eu falei com vocês. A gente trabalha com mols, então a gente converte em massa molar. Por que mol? Porque a gente já usa mol aqui para cancelar a parada e no final das contas a gente tem gramas.
E lembrando que a unidade padrão de massa específica é centímetros cúbicos. Então, vamos lá, né? Vamos fazer o uso dessas informações no nosso quadro. Nós temos lá, né? Vamos lá. Rho, que é a nossa massa relativa, Rho. Nós vamos ter número de átomos. Nós vamos ter a massa atômica molar, né? No caso, massa por mol. Volume da célula vezes o número de Avogadro, né? Ok? Então aqui, ó, só pegar os dados agora. Vamos lá. Raio atômico R. O R é 0, né, R é igual a 0,128 nanômetros ou 1,28 Angston. O outro dado que ele falou foi qual? O número de Avogadro, Na, é 6,02 vezes 10 a 23. Ele deu uma informação importante que é CFC. CFC. Se é CFC, a gente já sabe que CFC, o N em CFC é 4, certo? Deu outra informação importante aqui também, qual foi? Deixa eu ver. Já deu o valor da massa. Massa atômica é igual a 63,8 gramas por mol. Ok? Então vamos lá, vamos calcular aqui agora o substituto dessa parada. Que informações nós temos aqui a partir do CFC? Primeiro, N é igual a 4. Segundo, R é igual a 2. 2 não, 2R raiz de 2. R não, eu errei aqui. A é igual a 2R raiz de 2. Então já sei aqui. Outra coisa importante, quem é V, VC é A ao cubo. Se eu já sei quem é A, só substituir. Então 2R raiz de 2 ao cubo. Já sei o valor de R, que é isso aqui. Só que está em nanômetro, então tem que converter para quê? Para centímetros. Nós sabemos que, ó, 0,128 nanômetros vezes 10 a menos 9 metros, vezes, esse valor aqui, ó, vezes, aí quero converter de metros para centímetros, multiplico por 10 ao quadrado. Então, quanto é que vai dar aqui? 0,128 vezes 10 a menos 7 centímetros. Já converti. E agora é só substituir na minha fórmula. Aqui já posso colocar os valores, né? Mas já vou colocar tudo na fórmula, facilitar. Substituição da fórmula. Rho é igual a 4 vezes 63,5. Aqui é 2R raiz de 2. Eu esqueci do raiz de 2, ó. Eu não coloquei. Por isso que deu equivocado. Tudo isso ao cubo. Por isso que eu gosto de colocar a fórmula toda para não... 6,02 vezes 10 a 23. Por isso que não bateu. Então, Rho é igual a 63,5 vezes 2. Dá 1,27. Ô, mão torta. 1,27 vezes 10 ao quadrado. E aqui vai ser 2 vezes 0,128 vezes 10 a menos 7 vezes raiz de 2. Tudo isso ao cubo. Entendeu aí? Foi aí que eu errei, ó. Esqueci de colocar o raiz de 2. 2 vezes 10 a 23. Então, Rho é igual a... Aqui vai dar 2 vezes 0,128 ESP a menos 7 vezes raiz de 2. Tudo isso ao cubo.
Aqui vai dar 4. 1,27 vezes 10 a terceira. 4,74. 5 vezes 10 a menos 23 vezes 6,02 vezes 10 a 23. Então, Rho, agora sim, agora Rho bate. 1,27 ESP a terceira dividido por 4,745 ESP a menos 23 vezes 6,02 ESP a 23. Aqui repete, vamos lá. 1,27 vezes 10 ao quadrado, botei ao cubo. Na verdade, o desenho ficou feio. 475 ESP a menos 23 vezes 6,02 ESP a 23. Aqui vai dar 2,856, aproximadamente 5 vezes 10 a 1. Então, 1,27 ESP dividido por 2,8565 ESP. Dois vírgula cinquenta e quatro. Então, 2,54 dividido por 2,8565 ESP a 1. Então, ó, valor aqui, gente, calculado 8,89, 8,94. Eu errei aqui, foi na questão da substituição da fórmula, né? Então, na hora que eu substituí, acabei esquecendo de colocar um raiz de 2, e aí no final o valor ia dar errado mesmo. Então, ó, na hora que vocês forem fazer, às vezes é... E aí? Então, ó, quando vocês fizerem um cálculo, cuidado para não esquecer nenhuma fórmula, porque senão acaba errando sem necessidade. Mas observe que a aproximação entre as densidades reais e calculada é muito favorável em relação a um cálculo ou você deduzir um determinado material. Então, se você já tem um material, já sabe como é a sua organização atômica, então você já pode deduzir qual é a fórmula dele, a sua massa e densidade lá no final. Beleza? Eu dei uns errozinhos aqui no cálculo, foi por falta de atenção mesmo. Tudo bem, gente? Então ficou claro aí como é que faz o cálculo? Precisa refazer ele aí, alguma coisa? Foi falta de atenção mesmo de ter esquecido uma fórmula. Então, ó, em resumo, é tranquilo, né? Não é difícil não o cálculo. É bem fácil. Em resumo, o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui, ó, célula unitária, CS, CCC e CFC. A número de coordenação de cada um, né? Aqui houve uma desconfiguraçãozinha da tabela, deixa eu ver aqui. Então, se você pegar aqui agora, nós temos o resumo, né? Geral. Número de coordenação do cubo simples, 6. Coordenação do CCC, 8. CFC, 12. Número de átomos por célula, 1, 2 e 4, né? E como calcular o parâmetro de rede? Ó. Ah, mas aqui está diferente do que a gente fez. Aqui, lembre-se que aqui ele não fez racionalização ainda. Então, aqui é não racionalizado. E o empacotamento atômico é importante para a gente saber o número de espaço vazio de cada um. Lembrando que o CFC é o que tem maior fator de empacotamento atômico. Beleza? Então, aqui, gente, é cubo, células unitárias do tipo cubo.
Vamos ver agora células unitárias do tipo hexagonal. Tranquilo aí? Olha lá, ó. Iago já falou contigo aí. Aí minha pedra Stemos. Hoje tem aquele projeto nosso, nem foi pra frente, né? Da empresa Júnior, hein? Que a gente tava tão negócio, A mas empresa não foi mesmo, não, viu, velho? Porque é o que a gente tentou. Mas faltou apoio e depois ainda veio a pandemia e desgraçou tudo. foi. E era um projeto fantástico, viu? Mas fazer o quê, né? Infelizmente. Vamos ver se agora, com essa mudança de direção aí, a gente consegue, né? Você já tá saindo, o problema é esse, né? Ah, não, eu saio ano que vem, filho, pelo amor de Cristo. Deus Ah, queira que eu saia ano que vem. então dá pra gente mexer ainda, não dá não? Dá sim. Se agora com a direção, acho que dá. A gente vai ter marcar até uma reunião com eles semana que vem. Já é É? um fato para isso também. Eu até conversei ele e Ítalo é mais acessível, viu? Ítalo é bem mais acessível hoje. Mais fácil da gente conversar e tudo. Graças a Deus. Vê o dia que vai marcar com eles, a gente avisa vocês. Pronto, pode marcar lá que a gente vai. Viu? Aí a gente já Beleza, conversa sobre fechado, tudo. Vamos lá. Então, gente, fechado. vamos falar agora sobre a hexagonal. Certo? A hexagonal, como o próprio nome já diz, é um hexágono, né? Na sua base. Olha só. Aqui tem uma diferença um pouco assim, distorcida em relação ao cubo em um aspecto, né? O hexagonal, ele não tem somente três parâmetros de rede, né? Na verdade, ele vai ter. Na verdade, acaba tendo três, mas ele tem um pequeno diferencial aqui, porque na sua base eu vou ter essa distância e vou ter essa distância aqui também em relação aos átomos. E tem a sua altura. Agora observe bem, o que é diferente nele aqui? A altura sempre é diferente da base. E existe uma relação fixa entre esse C e esse A aqui, que é o parâmetro de rede da base. Então, nós vamos analisar agora em que aspecto. Nós vamos usar parâmetro de rede da altura e parâmetro de rede da base, ok? Geralmente no hexágono, como é lados iguais, nós vamos ter o parâmetro de rede igual. Então, aí facilita muito a nossa vida, certo? Olha só, como é que a gente calcula isso aqui, como é que a gente analisa essa forma. Vamos lá, vou pegar o simples, porque do simples a gente consegue fazer os demais. Deixa eu limpar aqui para a gente fazer a análise dessa célula. Observe aqui, gente, ó. Se nós pegarmos esse núcleo, nós temos um núcleo aqui, outro núcleo aqui e aqui. Vamos pegar esses quatro aqui. Observe, aqui eu vou ter A, aqui eu vou ter A, vou ter A aqui também, vou ter A aqui também e aqui também é A. Oxe, espera aí. Então aqui formou um quadrado? Sim. Formou um quadrado aqui, outro quadrado aqui e aqui formou outro quadrado em certo ponto. Um quadrado não, né? Na verdade, uma estrutura que a gente consegue compreender. Apesar de que esse ângulo total aqui que é 120. Então, se aqui é 120, aqui é 60, né? Então, aí acaba se tornando o quê? A gente compreender bem essa estrutura. Mas não é a partir dessa ideia aqui, dos lados iguais, que é o nosso losangozinho bonitinho, que vamos fazer o cálculo. É bem mais simples. Olha só. Se eu tenho lados iguais, dá para a gente fazer. Eu mesmo prefiro, inclusive é assim que o livro gosta de utilizar. Que eu tenho A e A. E aqui é 60, 60, 60. O que isso significa? Eu tenho um triângulo equiângulo e equilátero ao mesmo tempo. Ou seja, um triângulo equilátero, todos os lados iguais. Então eu vou pegar ele aqui, ó. A e A. Nós temos a sua altura, nós chamamos de H. Tranquilo. O que a gente tem de triângulo equilátero? Simples, ó. Primeiro, como é que calcula a altura aqui? Se a gente pegar, ó, ele divide exatamente no meio, aqui vai dar meio A. Não é isso? Então é que a gente facilitou a nossa vida. Se a gente já tem essa informação, o que é que nós temos aqui? Então, a forma de calcular a área da base, que é o interessante, ó. Como é que eu calculo a área da base, então? Eu tenho quantos triângulos ao todo formando o meu hexágono. Olha que coisa maravilhosa. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se eu pegar a área do triângulo e multiplicar por 6, eu vou ter a área
da base. Tranquilo aí? Então isso aqui é o que é vantajoso, ó, a área da base. Se eu pegar agora, mas existe também o que? Se eu preciso calcular o volume, eu multiplico a área da base vezes a altura. Quem é a altura? A altura não a altura do triângulo, a altura da minha célula, que no caso aqui é C. Então, ó, isso aqui é C, facilita a nossa vida, já está aqui. Então, se eu calcular C vezes isso aqui tudo, pronto, resolve. Eu vou ter o meu volume celular. Então, volume celular é a área da base vezes o parâmetro C. A área da base é quem? É a área do triângulo vezes 6. Aí pronto, eu já sei tudo. Como é que eu calculo a área de um triângulo equilátero? Quem lembra aí? Para fazer direto, para não fazer o cálculo todo aqui. Bora? Como é que é a área de um triângulo equilátero? Ó, o Iago se interessou pela empresa Júnior, hein? Vamos sim, Iago. Vem mesmo, agregar. Base vezes altura sobre 2. A área do triângulo é isso? Só que tem um detalhe, é um triângulo equilátero, viu? Flávio, não é raiz de 3 sobre 4 vezes L ao quadrado, não? Raiz de 3 ao quadrado sobre 4? Raiz de 3 ao Raiz quadrado de vai dar mesmo. 3, L ao quadrado sobre 4. Sim. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. que aqui, ó, se quem quiser lembrar aí ó, do cálculo, aqui, ô Vitor, não é base vezes altura sobre 2, porque é um triângulo, aí é do triângulo retângulo. Do triângulo equilátero, se você quiser aqui deduzir, ó, é simples, ó. A sobre 2 vezes H, certo? Isso que tudo sobre 2, não é isso que é a base, a área desse lateral, quando você multiplica por 2, acaba sendo cortando, né? Então vai dar A sobre 2 vezes H. Então aqui eu já sei como é que calcula a área. Mas quem é H? H é um dos lados ali, não é isso? H ao quadrado é igual a ao quadrado menos A sobre 2 ao quadrado. Não é isso? Então aqui, ó. Opa, não, aqui é mais. Deixa eu ver, passa para lá. Isso. Aqui, então a gente vai ter h ao quadrado, passa para aqui, vai dar a ao quadrado menos a quadrado sobre 4. Então h quadrado é igual a. Aqui vai dar 3 a quadrado sobre 4. E aí agora quando você tira a raiz, é igual a raiz de 3 a sobre 2. Na verdade, não é quadrado não, viu? Acabei olhando ali. Certo? Então vai dar o quê? A raiz de 3 sobre 2. Quando a gente elimina aqui, ó. Só que aí você multiplica K, o H, você multiplica, aí acaba sendo o quê? A quadrado sobre 4. Beleza? Aqui ficou meio embolado, mas é a dedução da área de um triângulo, certo? No final, você vai ter o quê? A área do triângulo retângulo, ou triângulo equilátero é igual a quadrado, ou L quadrado, tanto faz. No nosso caso, vamos usar A por causa do meu parâmetro de rede, sobre 4. Beleza? Se eu pegar agora isso aqui e multiplicar por 6, eu vou ter a área da base, multiplica por 6, acabou. Beleza, gente? Então, tranquilo? Então, agora vamos calcular o que é importante nisso aqui. Olha só, num hexagonal simples, vamos ver agora o que nós chamamos de FEA. Vamos deduzir o FEA. Olha só o FEA. Eu tenho que comprar ponteira nova. A minha mesa digitalizadora está com a ponteira meio ruim, eu tenho que achar ponteira nova. Alguém sabe onde é que eu acho ponteira de caneta de mesa digitalizadora? No Paraguai. É o único lugar que você vai achar que vem separado. Ou na MM, em frente a eles. Que é Manuel alguma coisa. Eu já dei uma andada lá, mas será que o povo tem mesmo a ponteira? Tem, porque eu tinha comprado lá em Manuel importados. Ah, entendi. Então eu vou lá. Não, vou lá Trabalho. hoje ainda. Porque tá bravo, moço. Tá doido? Manuel importado. Ah, vou lá. Poxa, aqui é ir comprar um pacotinho logo com umas 5.
Essa mesa digitalizadora aí foi uma coisa que evoluiu muito nessa pandemia, viu? E ficou caro, viu? Misericórdia. Mas vamos lá, gente. O que a gente tem que analisar aqui? Quantos átomos tem por célula aqui? É simples. Ó, esse átomo do meio, ele tá metade para baixo, certo? Como é o nome? Dilitagiladora? Que é isso, velho? Digitalizadora. Ah, entendi. É porque a língua é meio colada, mas não chegou a isso, não. Gente, olha só. Se aqui eu tenho meio para baixo e aqui eu tenho meio para cima, então eu tenho um átomo no centro da base. Ok? Cada átomo desse do vértice, ele tem um sexto dentro da minha célula unitária. Então eu tenho um sexto vezes 6 e um meio vezes 2. O que é que nós vamos ter aqui no final? Vou ter um mais um átomo na base de cima e um átomo na base superior. Então, eu vou ter 3 átomos por célula. Tudo bem aí? Ficou claro? Então, se eu já sei isso aqui, agora é só jogar aqui no cálculo e fazer a... Fale, Vitor. E jogar e fazer o FE. Vocês vão fazer aí e calcular em casa. Como é que faz? O FE a gente já fez o cálculo, agora é só mandar ver. Pode falar, Vitor. Oi? Eu acho que ele não conseguiu ligar o áudio, não. Ah, porque é um. Ah, entendi. Você quer saber por que que aqui é um sexto, né? Se você olhar, eu tenho aqui um átomo se dividindo em 6 células unitárias. Cada átomo desse daqui, ele toca em 6 células unitárias. Olha só, vamos pensar. Eu tenho uma aqui, que vai vir aqui, outra que vai vir aqui, outra que vai vir aqui, aqui, certo? Vai subir uma para cá, subir uma para cá. No final das contas, a gente vai ter o quê? Vai ter 6 células unitárias tocando em cada vértice. Deixa eu ver se eu tenho o desenho aqui desse bicho. Não tenho, não. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se aqui dá para perceber. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. O átomo aqui da Renault. Olha só. Aqui já vira uma célula unitária. Aqui já vira outra. Aqui outra da Renault. E aí você tem o quê? Essas células unitárias para cá, que são 3 em cima, também são 3 embaixo. Acaba se dividindo em 6 células unitárias. Por causa da sua divisão. Cada vértice, viu, gente? Não é o número de coordenação. Diferente. O número de coordenação do vértice e o número de coordenação atômico. Você entendeu, Vitor? Ó, se você pegar aqui, ó, deixa eu ver se tem como... Ah, não, mas aí você visualizou. É porque, ó, você está dividindo aqui uma, aqui outra e aqui outra, para cima. E tem 3 para baixo. No final das contas, um átomo se divide em 6 células. Ele consegue fazer parte de 6 células unitárias. Fazendo parte de 6 células, ele se divide em um sexto, igualmente para todos. E aí facilita que aqui é um sexto vezes 6, mais meio no centro. Só que essa daqui, gente, é o que nós chamamos de hexagonal S, ou seja, hexagonal simples. O que nós utilizamos realmente, nós vamos observar mais na maioria dos elementos, inclusive aqui o próprio magnésio, o zinco, ele se encontra muito nessa forma, é o hexagonal compacta, HC. Qual é a diferença da hexagonal compacta para a hexagonal simples? É isso aqui, ó. Porque na hexagonal simples, eu não tenho esses 3 átomos centrais, ó. Esses 3 átomos presentes dentro da célula é o que caracteriza como hexagonal compacta. Então, significa que nós temos agora não mais 3 átomos por célula. Eu tenho 3 átomos nas bases e mais esses 3 centrais, o que corresponde a 6 átomos por célula. Observe que eu já aumentei o número de átomos por célula, consequentemente, eu fiz o quê? Aumentei o nível de compactação. E aí vocês têm como calcular. Já é bem simples esse cálculo. Então, ó, aplicando o FEA, que vocês podem agora fazer em casa, né? Eu tenho o FEA do HS e o FEA do HC. Se vocês calcularem o FEA de cada um, é possível identificar qual deles tem maior nível de compactação atômica. Tranquilo?
Isso aí vocês fazem em casa. Hexagonal, compacta, nós encontramos principalmente, como eu falei, no magnésio, no zinco, certo? Isso daqui é importante porque é outro tipo de compactação. Favorece, inclusive, gente, tem alguns materiais que são feitos justamente baseado nesse sistema hexagonal compacta devido ao seu modelo de ruptura, ou mesmo onde ele vai resistir mais. E com isso, devido à sua formação, à sua preparação, ele serve para um determinado tipo de utilização na indústria, mesmo em como é que fala? Em equipamentos. É por isso que nós precisamos compreender essa estrutura, porque dependendo do modo como ele vai se romper, depende, é o que nós vamos precisar dessa informação. Porque aí vem o que? A célula unitária. Como ela é estruturada, como ela se comporta, é de suma importância em relação à estrutura final do nosso material. Certo? Aqui nós temos a questão da número atômico, como eu falei com vocês, né? Número de átomos por célula. E o que é importante, olha só, a relação entre C e A que eu falei com vocês. A relação de C e A é só 1,63. O A, 1A, ou melhor, 1C, desculpe, 1C corresponde a 1,633A. Certo? Então é sempre o quê? Essa relação fixa. Então, isso favorece muito o nosso cálculo. Por que chegou a essa relação? Porque foram feitos vários cálculos, vários testes, e percebeu que o valor de C sempre dava uma relação fixa neste valor. Certo? Aqui é o desenho, né? Nós temos 3 átomos centrais na célula, mas aqui eu tenho um átomo e meio, mais um átomo e meio aqui embaixo, 1,5 com 1,5 dá 3, 3 e 3 dá 6 átomos por célula. O que é importante para a gente aqui? Quem é A? A é justamente esse parâmetro de rede nuclear. A corresponde a 2 R's. E C corresponde a 1,633A. Então, se eu tenho isso aqui, eu sei toda a relação da minha célula compacta. Apesar de que eu pedi para vocês fazerem, mas já está aqui. Ó. O fator de empacotamento atômico da célula hexagonal compacta é em torno de 74% de ocupação. Muito semelhante a quem? Ao CFC, que é 0,74 também. Certo? Então aqui, como eu falei, existem 2 parâmetros de rede, o C da altura e o lateral. Beleza? Aqui, gente, é uma tabela de apresentação de algumas células unitárias e os seus elementos correspondentes. Alumínio. O que é isso aqui? Cubo de face centrada. Cádmio. Quer dizer o que aqui? Cubo de corpo centrado. E aí vai. Então, ó, cubo de face centrada, hexagonal compacta e cubo de corpo centrado. Aqui, ó, o BC, viu? Eu acabei fazendo equivocado aqui. Então, ó, cubo de corpo centrado, cubo de face centrada e hexagonal compacta. Vou apagar aqui que eu... Olha bem, o que a gente usa muito? Ferro. Ferro alfa, ele é o quê? Cubo de corpo centrado. Ferro novamente. Deixa eu ver se tem o outro ferro aqui. Ah, não tá aqui não. O ferro beta, ele já é cubo de face centrada. Então, olha só, já há uma pequena diferença na sua estrutura. Beleza? A gente vai ver isso aí claramente sobre isso. Então, aqui são outros elementos que a gente usa. O titânio. Titânio alfa. Observe, tudo que tem esse alfazinho, a gente já submete ao entendimento que existe pelo menos mais de uma forma cristalina desse metal. O ferro, o titânio, certo? Nós vamos encontrar. O zinco se apresenta principalmente hexagonal. Magnésio, tá aqui, acho que tá aqui o magnésio, não tem. O magnésio não tá aqui, mas o molibdênio, tal. Quem é que mais está na forma de hexagonal? Nós temos titânio, temos o cobalto, cádmio, temos aqui também o magnésio que não aparece. O titânio tem uma desvantagem, porque ele não é somente na hexagonal, ele também está na forma de cúbica também, forma cúbica. Que aí vem seu polimorfismo. Então, aqui nós vimos as principais células unitárias, viu, gente? Quais são elas? Cúbica e hexagonal.
Mas só tem essas? Não. Existe um sistema cristalino, certo? Que estuda várias formas dos sólidos. Dentre elas, os amorfos e, no caso nosso aqui, os cristalinos, que é a forma como ele se apresenta. Não é somente as outras duas. Olha só, aqui nós temos o que nós chamamos os 7 sistemas principais cristalinos, certo? Esses 7 sistemas cristalinos principais são a base de todos os outros que nós podemos conhecer, certo? Quais são a base deles? Nós temos aqui o cúbico, hexagonal, tetragonal, romboédrico, ortorrômbico, monoclínico e triclínico. Olha só, o que eu falei com vocês? Existem 3 parâmetros de rede. Parâmetros da base e parâmetro da altura. A, B e C. A e B, parâmetro da base, C da altura. Sempre, não é isso? Existem os ângulos envolvidos entre os parâmetros. Certo? Esses ângulos entre os parâmetros... certo? Então, esses ângulos entre os parâmetros, eles são... Eles são o quê? Tem uma relação própria de cada célula unitária, de cada base do sistema cristalino. Vamos lá, o cúbico, a gente já sabe que A é igual a B, que é igual a C. Tranquilo. E o ângulo interno de todos eles é de quanto? De 90 graus, porque é cúbico, então é quadrado em tudo. Hexagonal, olha só, eu tenho AB é igual, mas C é diferente. Que aí, no caso, A e B tem um ângulo de 90 graus, né? Que ele forma a questão do ângulo em relação à altura, que ele não tem desvio, e o ângulo entre os parâmetros, certo? Aí que é o segredo. Ele é o quê? 120. Os parâmetros da base é 120, os parâmetros da altura em relação ao parâmetro da base é 90 graus. Olha só. Parâmetro, ângulo interno entre os parâmetros. Beta, outro ângulo em relação à altura, ao comprimento. E o gama é o outro ângulo da outra base. Certo? Então, entre os ângulos, nós temos aqui, ó, os ângulos da base 120 e o ângulo com altura 90. Porque aqui é uma hexagonal regular, então não é distorcida. Tetragonal, aí que vem um segredo, gente, ó. A altura é diferente. Existem células unitárias que se apresentam dessa forma, apesar de todos os ângulos também serem 90. Romboédrico, o que acontece? A e B e C são iguais, só que aí vem o quê? A estrutura do losango. Todos os ângulos internos são diferentes. Ou seja, A igual a B, que é igual a C, que é diferente de 90. Esse é o segredo. Ó, os ângulos aqui, ó, são iguais. E só que não é 90 graus, porque estão inclinados, como se fosse uma estrutura inclinada, digamos assim. Ortorrômbica, todos os lados são diferentes, mas todos os ângulos são iguais, todos os parâmetros. Monoclínico é uma estrutura, aí que é o brabo, ó. Existem algumas substâncias nessa estrutura. São poucas, viu? Monoclínica e triclínica. A, B e C são diferentes, e os ângulos, nós temos 2 ângulos, o relacionado à base, que é 90, mas os relacionados à altura, que é diferente. E o triclínico, tudo diferente. Diferente de 90 graus, diferente uns dos outros. Que é quando tudo o bicho pega. Mas aqui são poucas substâncias que apresentam essa característica e nós não vamos calcular muito eles. Beleza? Mas, a partir desses 7, nós temos o que nós chamamos as 14 redes de Bravais, que foi ele que deduziu essas estruturas baseado nas 7 estruturas cristalinas. Quais são elas? Aí vem, ó, o que a gente já viu. Cúbica são 3, CS, CFC e CCC. Hexagonal são 2 também. Corpo centrado. Cadê esse hexagonal? Não tá aqui. Simples e a hexagonal de corpo centrado, ou seja, hexagonal compacta. Tem aqui tetragonal, corpo centrado e simples, romboédrico, e tem aqui essa daqui é a ortorrômbico, que tem ele simples, de face da base centrada, face centrada e de corpo centrado. E os demais aqui, cada um com o seu.
temos aqui o monoclínico e o triclínico. Monoclínico de face da base centrada e triclínico, que aí dá no total 14 encontrados. Hexagonal, gente, aqui ele colocou, mas não é o simples que nós encontramos. Nós encontramos somente o compacto. Por isso que ele só colocou um aqui. Beleza? Mas aí dá um total de 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e o hexagonal 14. Beleza? São os principais sistemas unitários, células unitárias encontrados nos elementos. Tranquilo aí, gente? Ficou claro? Posso continuar? Até agora tá tranquilo, né? Tem muita complicação. Essa é a vantagem de vocês estarem fazendo essa disciplina no quarto semestre. Porque vocês já viram muito de geometria analítica, cálculo de geométrico, esses cálculos básicos aqui, vocês já viram tudo. Então só basta eu fazer um exemplo e vocês já entendem, né? Agora imagine que eu dava aula para a turma no segundo semestre dessa disciplina. Como é que o cara vai entender? Aqui a gente vai ver alguns cálculos aqui de integral. Não vai ter integral, mas deveria ver. Talvez eu consiga fazer com vocês. E derivado também, mais adiante, vamos ver. Pensa aí, como é que o cara consegue? E geometria um pouco mais avançada, né? Vamos lá, gente. Polimorfismo e alotropia. Primeiramente, gente, olha só, como eu falei com vocês, os metais eles se apresentam de formas diferentes, mesmo estando em estado sólido, dependendo muito da temperatura, né? E existem aqueles que se apresentam naturalmente, que é a principal forma. Daí nós temos um conhecimento que nós chamamos de alotropia, que a alotropia é quando nós temos substâncias simples formadas pelo mesmo elemento, porém são substâncias diferentes. Exemplo, gás oxigênio, gás ozônio. Mesma substância, o mesmo elemento, substância simples, porém um elemento diferente. Carbono, nós temos o carbono na forma de grafite, carbono na forma de diamante. São substâncias alotrópicas, beleza? Mas existe digamos assim, uma ramificação da alotropia, que eu não gosto muito de chamar de alotropia, mas é o chamado polimorfismo. Polimorfismo é X-Men, né? É semelhante, viu? Mas ela é tipo isso, ela tem todas as estruturas, viu, Iago? Isso é uma verdade. Rapaz, até que combinou aí, viu? Vamos lá, vamos ver alguns elementos que estão dentro dessa característica. Principalmente, como a gente já viu, ferro, titânio, carbono, a mistura silício-carbono e alguns outros que também aparecem. Olha só. Gente, vamos trabalhar primeiramente aqui com ferro e titânio para a gente entender isso. Vamos pegar aqui. O ferro, né? Vamos pegar o ferro. O ferro até 910 graus Celsius, ele é CCC. De 910 em diante... né? O CFC, de 910 até 1394, ele é CFC. A partir de 1394 em diante, até o ponto de fusão, ele é CCC de novo. Mas peraí, professor, o que isso tem a ver? Isso aqui, gente, tem a ver com a variação de volume, que não é a dilatação térmica. Olha bem, o ferro ele tem uma dilatação térmica linear, que é decorrente do material, certo? Mas ele tem uma dilatação térmica que não é linear, ela é volumétrica, dependente diretamente da sua célula unitária. Olha só, para vocês entenderem isso, vamos compreender aqui. E tudo muda em relação a isso. A temperatura do ferro, na forma CCC, ele tem um empacotamento atômico de 68, como a gente já viu, mas o que importa é o raio atômico dele. Tá o quê? CCC está em torno de 1,241. Rearranjamento atômico, onde você viu isso? Ah, sim, entendi. Coisa assim, entendi. Ah, você viu em uma aula da USP. Sim, lá tem remanejamento atômico. É um rearranjo em si, né? O átomo vai se rearranjar e modificar seu empacotamento e, consequentemente, sofre uma alteração no seu volume externo. Que é isso que a gente vai avaliar. Olha só. Vamos pensar o seguinte. Isso é importante, gente, porque vamos supor que você tem um sistema
no caso, vamos botar um sistema de produção em que você precisa aquecer o metal. Você tem lá aquele cadinho de ferro, de aço. Ele vai sofrer alteração na sua estrutura. Então, ele vai aumentar e diminuir o volume, certo? Pela sua dilatação térmica linear e também pela sua dilatação térmica baseado na variação da célula unitária. Então, ele pode diminuir o volume ou aumentar e derramar o que está dentro. Por isso que existe uma necessidade de deixar um limite ali, né? um espaçamento entre o limite do cadinho e o volume real dentro dele. Por quê? É justamente devido a isso. Que quando você aquece, ele vai aumentar e diminuir de volume, consequentemente, você pode derramar o líquido que está dentro. Inclusive, também é analisado isso em relação à própria construção do equipamento. Porque senão, já pensou se ele dilatar? O que vai acontecer? Vamos lá, ó. Então, ferro 910, ele tem CCFC. Já tem um fator de um número de coordenação 12, um fator de empacotamento 74. E altera o quê? O seu raio atômico também. Depois ele muda. Vamos ver o que isso aqui tem a ver. Vamos lá, ó. Deixa eu pegar essas informações para a gente usar elas aqui. Vamos lá. Ferro até 910, né? 910 graus Celsius, ele é CCC. Importante, o raio atômico dele, o R dele, também. Mas a organização do ferro, ele é muito boa, ele já é bem organizado, tanto no CCC quanto no CFC. No caso aí, a única diferença, principalmente, é por causa da temperatura mesmo. Porque essa alteração da temperatura aumenta a resistência elétrica e dificulta a questão do fluxo elétrico. Mas ele é usado nessas variações até mesmo como termostato, pelo simples fato de dilatação. É interessante isso aí. Mas vamos lá, deixa eu pegar aqui outra informação. O R dele é quanto aqui? É 1,241, né? 1,241 e 1,292. 1,292. 1,241 e o outro R é 1,292. Angstrom. E isso aqui é 1.300 acima, né? Acima de 94. Maior que 910 graus. Ele é CFC. A massa do ferro, massa atômica do ferro, é em torno de, deixa eu só lembrar, acho que é 58,5. 58,5 gramas por mol. Deixa eu só botar aqui que eu não lembro. Acho que é isso mesmo. 58,8, não, 55,8, só invertir. 55,845. Beleza. Ô, gente, olha só. Agora, o que isso aqui tem a ver? Vamos analisar o seguinte. Se ele sofre alteração na sua estrutura celular, consequentemente altera a densidade, correto? Se altera a densidade, altera o volume celular. Se altera o volume celular, altera também o volume externo dele. Então, em certo ponto, nós vamos fazer uma relação entre a densidade em uma situação, vamos botar aqui como situação A, e uma situação B. Ele sai de CCC para CFC. Vamos analisar isso aqui. Então, vamos calcular o ρ em A. ρ é igual a número de átomos por célula vezes a massa atômica da célula dividido pelo volume celular vezes número de Avogadro. Vamos lá. Situação A, ele é CCC. Então, o número de átomos por célula dele é 2, vezes a massa atômica dele é 55,845. Tudo isso dividido por volume celular dele. Como é CCC, nós sabemos que o volume celular é 4R raiz de 3. Né? Então, 4 vezes R raiz de 3. Quem é R? R dele aqui é 1,241 angstrom. Quem é angstrom? É 10 a menos 10, não é isso? Vocês lembram? 10 a menos 10. Então, aqui é 1
1,241 vezes 10 a menos 3, ou 10 a menos 8. Deixa eu só apagar aqui. Então, isso aqui, ó, corresponde a 10 a menos 8, o quê? Centímetros. Isso aqui corresponde a 10 a menos 8 centímetros. Tranquilo? Ó, já estou transformando, porque transformo para metro, multiplico por 100, que é transformar em centímetros. Então, vamos lá. Vezes 1,241. Opa. Vezes 10 a menos 8. Tudo isso ao cubo. Óbvio, tem umas calculadoras massa aí que faz esse cálculo tudo bonitinho e fica lindo. Vezes 6,02 vezes 10 a 23. É uma bonitona que você coloca até essa equação aqui, ó. Galera rica, usa ela aí. Eu já procurei dela, não achei, não. A minha não coloca, não. A minha é a Cássio velha mesmo, aquela Cássio antiga, que já tem mais de... acho que tem o quê? Uns 10 anos ou mais que eu tenho ela, e ela ainda tá com a mesma bateria de fábrica. Vamos lá, calcular agora. 2 vezes 5, 5,845. 845 vai dar aqui 1,1169 vezes 10 ao quadrado. Vamos calcular isso aqui agora. Só que lembrando que isso aqui está tudo ao cubo, viu, gente? Só pode esquecer. 4 vezes 1,241 esp a menos 8. Eu vou botar tudo aqui, gente, porque a minha calculadora não é igual a de vocês, faz tudo de uma vez. Então, se alguém tiver uma calculadora daquela bonitona que faz o cálculo todo de uma vez, faz aí rapidinho, que aí já facilita a nossa vida aqui. Que a minha não faz tudo de uma vez, não. Aí eu tenho que botar muita informação para poder ela sair, a possibilidade de erro é grande. Menos 8 dividido por raiz de 3. Tudo isso ao cubo. Então, esse valor dividido por raiz de 3, certo? Aí vem elevado ao cubo, vezes 6,02 vezes 10 a 23. Alguém já sabe o valor aí? Tô calculando aqui. Você tem aquela calculadora bonitona que joga tudo de uma vez? Eu tenho a classe WITS 99 Alax, que Que ela joga bota de uma tudo. vez só. Isso, essa eu não tenho, não. Aqui. Olha lá, tá vendo? O povo chique é essa aí, ó. A minha Cassiozinha antiga mesmo, mas a bicha me ajudou muito. Rapaz, e eu, quando fazia faculdade, que eu dizia para meus colegas que não precisava dessa porcaria de calculadora científica, não. Eu fazia naquela calculadora comum, velho. Os cálculos na disciplina de cálculo 1 e 2. Olha que maluquice. Fazia com calculadora comum, velho. Será que eu era doido? Ah! Ô, gente, mas depois eu sofri, viu? Aí eu disse, ó, sabe de uma? Tem que comprar uma daquelas, pelo menos, para tentar fazer alguns cálculos que não tava dando mais não já. Aí eu demorava mais que todo mundo para fazer as provas por causa disso. Que eu tinha que calcular na comum. Flávio, pelo meu aqui deu 7,881418,034. É isso aí mesmo. 88 já tá bom. Agora, deixa eu ver, pronto. 88 gramas por centímetro cúbico, certo? Beleza, beleza. Agora faz um favor para mim aí, Stephanie. Vamos alterar duas informações aqui. Aqui, como ele é CFC, no caso A, né? No caso B, desculpe. No caso B, ele é CFC. Então, ele mudou o número de átomos por célula. Não é isso? Então, aqui vai ser 4. Aqui vai deixar de ser 1,241 e vai ficar 1,292. O restante é igual. Calcula aí na sua calculadora que é mais rápido pra gente aí. Quanto é que vai dar? Só quero o resultado final.
4,192? Aqui é 1, ó. No lugar do 2, você coloca 4. Tá vendo aqui? Tô. E no lugar do 1,241, você coloca 1,292, que é o valor do Angstrom aqui, ó. E o restante é tudo igual. É 4 não, vezes não. 50. Desculpe. Não, desculpe. Pera aí, eu errei. Aqui não é tudo igual, não, porque aqui o volume celular muda. Aqui não é. Aqui vai dar 4 vezes 1,292 vezes 10 a menos 8. Mas aqui embaixo não é raiz de 3, é raiz de 2. Entendeu? Só isso aí que muda. Agora pode calcular aí que o restante é igual. Vai dar em torno de 7,9, 7,80 alguma coisa. E em cima é 4 vezes 51 ou 55 aí? Aqui é 55. É, aquela calculadora HP é top, viu, Iago? Moça, aquilo ali é o sonho de consumo de todo mundo. Aquela ali, rapaz, você carrega o computador na mão e não precisa de mais nada, não, velho. Você é doido, é linda demais. Chega na. Já estaria formada. Ai, mas essa galera, vou te contar, viu, velho. Aquela é top, viu, velho. Ali valeu a pena o cara desbroçar sobre ela, viu? Deu 8,9741, B. É isso mesmo, acho que é isso mesmo. 47, Vezes 91? 10, 97,41. Vezes 10 elevado a 24. Não, aí tem alguma coisa errada. Eu botei do jeito que você botou aí. Botou Ah, não, elevado ao faltou cubo? vezes 6, peraí. Elevado ao cubo aqui. A Vitor fez a primeira conta agora. 14,9071. Não, tá muito alto. Tem alguma Olha, coisinha aí. por esse cálculo que você botou aí, ó, 4 em cima, certo? 4 vezes 55,845. Certo. 4 embaixo, vírgula. É vezes. Ah, então é isso aí, eu botei vírgula. 4 vezes 1,292 vezes 10 a menos 8, Dividido por raiz de dividido por 2. raiz de 2, Elevado ao cubo. vezes Elevado elevado ao ao cubo. cubo, Vezes 6,02 vezes 10 a 23. vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23. 7,6037. 7,60. 37. 37, então aqui 60 gramas por centímetro cúbico. Ó, aqui, gente. Então, Vitor, o cálculo segue esse padrão, viu? Você entendeu aí, Vitor? Ficou claro aí? Precisa eu voltar no cálculo por que alterou a diferença? Beleza. Então, ó, gente, eu tenho aqui. Alguém aí, Ana, que tá dormindo ainda, Ana? Como é que tá, Ana? Tá tudo certo? Que a Ana sempre fala alguma coisinha, mas ela tá meio dormindo hoje. Aqui eu tenho a densidade na situação A e eu tenho a densidade na situação B. Se são densidades diferentes, com toda certeza o volume é diferente, gente. Densidade aqui é 7,60 e aqui é 7,88. Vamos agora fazer a relação entre um e outro. Primeiro, vamos pegar lá aquela informação que eu falei com vocês. Densidade é igual a massa sobre volume. Tudo bem? A massa é igual, só estou aquecendo. Então aqui eu vou chamar no caso A e aqui o caso B. Então vamos fazer o seguinte. Então a minha relação vai ser o volume. Muda de lugar. Massa. Opa. Densidade, ok? E aqui eu vou ter o quê? Mesma coisa, ó. Massa sobre D. No caso B. Ok? Então, ó, se eu tenho isso aí, eu agora vou fazer uma relação. Qual a relação entre o volume de A? Vou pegar o volume A sobre o volume B. Eu vou pegar agora o quê? A massa é igual, né? Como eu falei com vocês. Então, dA, M de A, sobre M de B, sobre dB.
O volume, a massa é igual de A e B, porque a gente não está sofrendo, não está ocasionando uma retirada de massa, apenas um aquecimento. Então, VA e VB é igual a 1 sobre dA sobre 1 sobre dB. Então, o que a gente vai ter aqui? Repete a primeira, né? Inverte a segunda. Então, VA sobre VB é igual a dB sobre dA. Todo mundo compreendeu aí? Ficou claro? Então, se eu sei que VA sobre VB é igual a dB sobre dA, então o que eu vou ter aqui? dB é 7,60 e dB é 7,88. Na relação, qual é o cálculo final que a gente vai ter aqui? 7,60 dividido por 7,88. Que dá um total de que aqui? 0,9644. 0,9644. Isso daqui, gente, significa o quê? Que o volume em A, na situação A, não é isso? Ele tá o quê? No caso, a relação tá uma diferença. Se a gente multiplicar por 100 aqui, vezes 100, dá o quê? Vai dar 96,44%, né? Menos o 100, dá um total de variação de quanto aqui? Menos o 100, vai dar, dá 3,56, não é isso? Ok? Há uma variação de volume de 3,56%. Gente, é muito. Você pensa que não, mas é altíssima essa variação. Imagine você com uma barra de ferro de 1.000 metros cúbicos para ser derretida e começa a aquecer ela. 1.000 metros cúbicos é muito, né? Vamos botar menos. 1.000 metros cúbicos não é muito, não. É 10 vezes 10 vezes 10. Dá um cubo de ferro lá de 10 por 10 por 10 para ser derretido. Ele começa a aquecer. Se ele tem uma variação de volume de 3,56%, significa que ele tem 1.000 vezes 3,56% vezes 0,0356. Ele tem uma variação de volume aí que ele vai aumentar em torno de 35,6 metros. 36,6 metros cúbicos ao todo. É muito. Vocês têm noção disso aí? Então, é um volume muito grande que vai sofrer alteração. É um percentual muito alto que vai ter. Isso significa que a barra ela vai crescer ou diminuir durante o processo de aquecimento. No nosso caso aqui, olha só, se a gente pegar a relação aqui, o ferro, a gente sabe que ele é mais compacto em CFC, significa que nesse processo aqui, ó, ele saindo daqui para cá, ele vai sofrer uma redução de 3,56% do seu volume e daqui para cá ele vai aumentar novamente mais 3,55%. Vocês estão compreendendo a ideia aí? Imagine esse processo, esse aumento esse aumento e a redução de volume dentro de uma fábrica. Vocês, como engenheiros, né, precisam compreender isso, seja lá qual for a área de atuação. Se vocês estão trabalhando em determinada empresa que vai ter essa oscilação devido ao material, vocês precisam compreender que ele aumenta e diminui do volume por causa da temperatura, mas não por causa da dilatação linear, e sim por causa do polimorfismo, que é a alteração da sua estrutura celular. Muito doido, tá? Então, ó, ele já vai dilatar normalmente, como todo material dilata, devido a seu coeficiente de dilatação linear, mas ao mesmo tempo ele ainda sofre uma alteração na sua estrutura que ocasiona uma dilatação brusca pelo simples fato de mudar a temperatura, de sair de 910 para 911, por exemplo. Vocês entenderam? Porque aqui, ó, saiu de 910 para 911 graus, o que acontece? Você já altera totalmente a estrutura celular do material. Então ele vai sofrer essa variação de volume brusca ali que você tem que ter conhecimento. O mesmo vale aqui, ó.
Quem é esse camarada aqui? O titânio. Qual é a célula dele na fase alfa? Hexagonal. Qual é a célula unitária dele na fase beta? CCC. Então vocês precisam calcular aqui também. Tudo bem? Aí qual a diferença? Ele até 883 graus é assim. Passou de 883 graus, ele passa a ser CCC. Isso, gente, vai alterar totalmente a estrutura do material. Tranquilo aí, gente? Ficou claro? Aí agora vocês calculam isso aí em casa, beleza?